Alô, galera, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, boa tarde, boa noite. Enfim, você que é meu aluno aí do turno vespertino ou do turno noturno, seja bem-vindo a mais uma aula de química. E hoje nós vamos falar aí sobre a eletrosfera. Na última aula nós falamos sobre as partículas fundamentais, onde elas estão localizadas, o modelo atômico que nós vamos trabalhar, e alguns conceitos interessantes, como o que é número atômico, o que é massa atômica, né, e massa relativa e assim por diante, ok? Hoje nós vamos falar de uma região muito importante no átomo, que basicamente é a região que vai, estar relacionada com as interações, basicamente com que o átomo como o átomo vai se comportar. Beleza, galerinha? Então vamos lá. A eletrosfera. Então a eletrosfera, ela é a região mais externa do átomo, tá? Lembrando que estamos falando do modelo atômico de Rutherford, que é o modelo planetário. Então, aqui, ó, vou pegar esse exemplo, a estratosfera, beleza? Regiões externas do átomo, ok? Esses anéis, ok? Esses anéis seriam a, a eletrosfera. Então, dizemos que é a maior região de um átomo, ou seja, a parte externa do átomo onde estão os elétrons, como já vimos. Parece nesta região do átomo, é imprescindível considerar os prótons e elétrons com a mesma intensidade elétrica, porém com cargas opostas, com a mesma intensidade elétrica, com a mesma quantidade de carga. Então, vimos algumas classificações, melhor dizendo, algumas propriedades das partículas, beleza? Algumas organizações como massa, carga, quantidade de carga das partículas. O próton e o elétron, eles vão ter a mesma quantidade de carga, beleza? 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs, beleza? A 19 coulombs. A diferença é que o elétron vai ter a carga negativa, o valor é negativo, e o próton vai ter a carga positiva, ok? Então, como todo átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons, todo átomo no estado fundamental, todo átomo neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o átomo no estado fundamental possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, disse que todo átomo é eletricamente neutro, beleza? Exemplo, tá? Vamos supor aqui que eu vou pegar aqui o átomo de... ah, vou pegar aqui o átomo de carbono, beleza? Átomo de carbono é representado pelo símbolo C, tá? Pelo símbolo C. O número atômico do carbono é 6, beleza? O número atômico do carbono é 6. Significa que esse átomo ele vai ter 6 prótons e 6 elétrons, ok? 6 prótons e 6 elétrons. O carbono no estado fundamental, beleza? O carbono no estado neutro, ok? Quando o átomo ou molécula deixa de ser eletricamente neutro, há a formação de íons, ok? Então, o que são os íons? Os íons é quando o átomo ele deixa de ser eletricamente neutro, ou seja, ele vai ter diferença na quantidade de prótons e de elétrons. E essa diferença, já adianto para vocês, se dá porque os elétrons, ou eles saem do átomo, ou o átomo perde esses elétrons, ou esses elétrons entram no átomo, ou seja, ou esse átomo ganha esses elétrons. Até porque, como as partículas, os prótons são partículas nucleares que estão no núcleo do átomo, são partículas muito difíceis de se retirar de um átomo, beleza? Muito difícil de se retirar de um átomo. Basicamente, quando se fala em retirar prótons, estamos nos referindo
a um isótopo radioativo, tá? Estamos nos a um a um elemento que apresenta radioatividade, beleza? Um elemento instável. Aqui nós estamos falando de elementos, que são estáveis, beleza? Eh, e que vão aí, estar relacionados com a perca de elétrons, beleza? Então, os compostos iônicos. Vamos lá. O que são compostos iônicos? Os íons são formados pela variação do número de elétrons, beleza? Então, um composto iônico, um íon, ele vai ser formado pela variação do número de elétrons. Vai variar somente o número de elétrons, grave isso aí, ok? Número de elétrons, é devido à variação do número de elétrons. Não está se falando em prótons, não está se falando em nêutrons. Só se fala de variação do número de elétrons, beleza? Como é que vai variar esse número de elétrons? Vai variar devido à perda ou ao ganho desse elétron. Então, perdeu ou ganhou elétron, varia o número de elétrons, beleza? E aí eu vou ter a formação de um íon. Os íons eles podem ser classificados quanto ao número de átomos, e aí tem íons simples e íons compostos, bem como quanto à sua valência. E aí nós vamos ter átomos bivalentes, átomos monovalentes, trivalentes, tetravalentes e assim por diante, ok? Então, o que é valência, né? O que é valência? A valência são os números de elétrons que os átomos de um elemento ganham ou perdem para formar uma substância estável, ok? Então, o átomo ganhou 2 elétrons, a valência dele é 2. O átomo perdeu 2 elétrons, a valência dele também é 2. A diferença é que quando se ganha elétrons, a valência ela é negativa. Professor, eu estou ganhando, deveria ser positivo? Não, não e não. Quando se ganha elétrons, eu ganho cargas negativas. E quando eu ganho cargas negativas, a, a minha valência ela é negativa, beleza? Se eu perco elétrons, eu estou perdendo cargas negativas. Logo, no átomo, eu vou ter um excesso de cargas positivas, de prótons. Por isso que quando eu perco elétrons, eu estou retirando carga negativa, a valência é positiva, beleza? A gente vai ver isso aqui com mais detalhe. Vamos lá. Íons simples. Vamos falar agora de íons simples. Dentro da classificação de compostos iônicos, nós vamos ter aqueles que são denominados de ânions. Professor, o que são os ânions? Os ânions, tá, associa com os negativos, beleza? Quando você ouvir falar em íons que são ânions, são aqueles que vão ter valência negativa, ou seja, são formados quando os átomos ganham elétrons. Então, os ânions, eles são formados quando o átomo ele ganha elétrons e ficam carregados, olha a palavra-chave, negativamente. Ânions são íons negativos, ok? São negativos porque ganharam elétrons. O átomo de oxigênio neutro, olha, átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons, 8 prótons, e 8 elétrons. Ele é um átomo neutro. Então, ó, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, que vão se anular, que vão dar esse aspecto de neutralidade ao átomo. Beleza? O ânion bivalente de oxigênio, olha só, se o ânion é bivalente, significa que ele é um elétron. Se é ânion, é carregado negativamente. E se é bivalente, é porque ele ganhou 2 elétrons. Ficou carregado negativamente devido ao ganho de 2 elétrons. Então, o ânion bivalente de oxigênio é formado quando o átomo ganha 2 elétrons. Beleza? Então, aqui eu tenho um átomo neutro. Eu vou representar os prótons com os sinais de mais. Beleza? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Eu vou representar os elétrons com os sinais de menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Eles estão em quantidades equivalentes, por isso que o átomo ele é neutro. Agora, o ânion bivalente, no caso a valência é 2,
tá? Negativo, diz que ele ganhou 2 elétrons. Como é que fica? 8 é o número atômico, lembrando que esse aqui é o número atômico, me diz que eu tenho quantos prótons? 8 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons, beleza? Eu deveria ter quantos elétrons? 8. Só que aqui está me dizendo a informação que eu tenho é que ele ganhou mais 2 elétrons. Eu deveria ter 8. Se ele ganhou mais 2, agora ele tem 10 elétrons. Então vamos lá. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Observe que eu tenho uma sobra de carga, tá? Eu vou ter uma sobra de carga negativa. Eu vou ter duas cargas negativas sobrando, 2 elétrons a mais, ok? Então, eu vou ter 2 elétrons a mais, beleza? Por isso que o ânion é negativo. 2 menos, porque eu vou ter uma sobra de carga negativa, por isso que é 2 menos, ok? Esse menos significa que ele perdeu, esse menos é para dizer que eu tenho elétrons sobrando, beleza? Eu tenho 2 elétrons sobrando, e isso se deve ao ganho de elétrons. Tranquilo. Os cátions. Cátions também são íons simples, beleza? Os cátions eles são formados quando átomos perdem elétrons. Olha só, o átomo ele vai perder elétrons e vão ficar carregados, olha aqui a palavra-chave, positivamente. Cátions são os íons positivos, ok? Cátions são íons positivos. Então, se o átomo ele ganha elétrons, ele é negativo, é um ânion. Se o átomo perde elétrons, ele é positivo, fica carregado positivamente. Ele é um cátion. Beleza? Vamos lá, exemplo. Um átomo neutro de magnésio tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Quanto é? 12 prótons, 12 elétrons. O cátion bivalente de magnésio possui 12 prótons e 10 elétrons. Beleza? 10 elétrons. Olha só, agora eu vou ter 10 elétrons a menos. Eu tinha 12 elétrons e pulei para 10 elétrons. Isso significa que eu perdi quantos elétrons? Eu perdi 2 elétrons. Por isso que é ânion bivalente, porque ele perdeu dois elétrons, 2 bi, ó. Bi, ó, quando o cara é bicampeão, quando o time é bicampeão. O time é bicampeão porque tem 2 títulos, ok? Então, ó, bivalente, bi, 2, beleza? E valente de valência, significa que ele ganhou ou perdeu. Nesse caso, bivalente, como é um cátion, ele perdeu 2 elétrons, beleza? Ele perdeu 2 elétrons. Então vamos lá, vamos ilustrar aqui em forma de tracinhos. Então o magnésio deveria ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, opa, 12 prótons. O átomo neutro vai ter também 12 elétrons, beleza? Então, então aqui eu tenho, ó, 12 elétrons, tá? Átomo neutro, mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando o átomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando o átomo perde 2 elétrons, então tá aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, beleza? Então aqui, ó, 12 prótons, tá? E 12 elétrons. Aqui eu vou ter 12 prótons e 10 elétrons. Olha só, eu tenho uma sobra de cargas agora positivas, tá? Sobra de cargas positivas, ok? Então tá aqui as cargas positivas sobrando, tá? Eu tenho 2 prótons sobrando, 2 prótons. Por isso que a valência é 2, e como é próton que está sobrando, fica 2 mais, beleza? 2 mais. Beleza? Esse mais não quer dizer que ele ganhou. Ele não ganhou o elétron. Ele perdeu. E porque ele perdeu, ele ficou carregado positivamente. Por isso que é mais. Beleza, galera? Então, isso é um cátion. Íons compostos. Os íons compostos são aqueles. Primeira coisa, né? O que é um composto? Um composto
Ele pode ser formado ah, por um único átomo, por exemplo, a gente tem aqui o Cl2, tá? O Cl2, o, o H2, tá? É uma molécula que é formada por um único tipo de elemento, tá? Cloro e hidrogênio. Tá meio escuro, né? Até mudar de cor. Aqui cor do leão. Leão de Antônio Baena. Então, tá aqui, né? É um átomo, é um composto? É um composto, tá? É um composto, beleza? Existem aqueles que são formados por átomos diferentes. Por exemplo, a gente tem aí, ó, o SO4-2, tá? São formados aí por átomos distintos, tranquilo? Distintos, beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Os íons compostos é aqueles que são formados por dois ou mais elementos, tá? São formados por dois ou mais elementos, e nesse caso são elementos distintos. Vamos lá. Ânions compostos. Os ânions compostos, nós temos aqui, por exemplo, o sulfato, tá? O ânion sulfato, entendeu? Esse aqui é o íon sulfato. Então é o sulfato, tá? Esse aí é o íon sulfato, beleza? A valência dele, ó, é 2. A gente tem aqui, ó, o íon fosfato, tá? Então ele tem o quê? Valência 4, tetravalente. O cátion amônio, tá? A valência dele é monovalente, um mais. E o íon hidrônio, que também tem aí uma valência, beleza? Então, esses são os íons compostos e os íons simples. Tranquilo? Bom, galera, tem a atividade da página 167 para fazer e da página 171 que vai ser colocadas para vocês lá no Google Classroom, beleza? Agora nós vamos ver aqui uma simulação, tá? De como funciona o átomo, beleza? Então, vou apresentar aqui para vocês uma janela. Vamos lá. Pronto, vai abrir agora. Tranquilo. Estou apresentando aqui o aplicativo Monte um Átomo, beleza? Para ajudar vocês aí a construir o átomo. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o modelo planetário, modelo de Rutherford-Bohr para o átomo. Numa bandeja eu tenho os prótons, na outra bandeja nêutrons e na outra elétrons, ok? E na outras elétrons. Aqui eu tenho a carga resultante para saber se ele vai ser um íon ou não. E aqui eu tenho o número de massa, ok? E aqui a gente vai relacionar aí lá com os prótons e os nêutrons, beleza? Como eu falei para vocês, os prótons, eles vão identificar o átomo, eles vão ser a identidade do átomo. Então, se eu adiciono, por exemplo, um próton aqui, ó, vou já adicionar um próton, já vai aparecer um elemento ali em cima. Ó. Se eu adicionar um próton no centro, um X, que é o núcleo do átomo, já vai aparecer um elemento aqui. Um elemento que tenha um próton. Quem seria esse elemento? Olha só, o hidrogênio, ok? E já aparece aqui que ele é um íon, o íon, um cátion, né? Um íon positivo, ó, tem uma carga positiva. Por quê? Porque o próton tem carga negativa, tem carga positiva. E na eletrosfera, que são essas linhas tracejadas em azuis, esses círculos tracejados em azuis, eles ainda não têm nenhum elétron aí, beleza? Eles ainda não têm nenhum elétron. Então, quando eu adiciono aqui um elétron no hidrogênio, pronto, eu tenho o átomo neutro de hidrogênio.
Porque o átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons, eu tenho um próton no centro, e a mesma quantidade de elétron na eletrosfera. Beleza? Pode ver que a carga resultante é 0. Número de massa é 1. Quando eu adiciono o neutro, aí eu vou mudar somente o número de massa, eu não mudo de elemento, tá? Continua sendo hidrogênio. Agora eu tenho aqui, ó, número de massa 2, beleza? Esse aqui é o deutério. Deutério é um isótopo do hidrogênio, beleza? Se eu adicionar mais o neutro, aí pode ver que ainda é estável, tá? O deutério é o isótopo do hidrogênio estável. Quando eu adiciono mais o neutro, já muda o esquema. Eu vou ter o número de massa 3, beleza? Esse aqui é o trítio. É o trítio. O trítio, ele é um isótopo radioativo do hidrogênio, ok? Inclusive, nas fusões nucleares, tá? Nas fusões nucleares, onde eu vou ter o choque de 2 núcleos, eu vou ter aí choque de trítio com deutério, beleza? Para formar aí lá na frente o hélio, tá? E esse choque e essa fusão nuclear libera uma grande quantidade de energia, beleza? Então, instável. Vou adicionar mais um próton que eu vou mudar de elemento, eu já passo para o hélio, tá? Esse aqui é o hélio mais. Como o hélio é um gás nobre, ele é neutro, beleza? É um átomo neutro, estável, vai ter 2 elétrons e 2 prótons, tranquilo? Então aqui está o meu héliozinho, beleza? O meu gás hélio, tranquilo? Gás hélio. Quanto mais prótons você adiciona, tá? Mais aumenta o elemento. Ó. Saí do hidrogênio e fui para o hélio. Agora eu fui para o lítio, tá? Lítio. 3 prótons, número atômico é 3, tá? Tá instável porque o número de massa não é esse, tá? Então agora ó, já tem o número de massa igual a 6 do, do, do lítio, tá? Se você aumentar aqui o número de massa, você vai obter aí os isótopos do lítio, tranquilo? Isótopos do lítio, sendo que um dos isótopos já é instável ali. Beleza? Então, quanto mais prótons você coloca, mais você vai mudando o átomo. Agora eu já cheguei no carbono, nitrogênio, cadê? Oxigênio, tá? Flúor, neônio. Pronto. Cheguei no neônio, beleza? Cheguei no neônio, tranquilo? Então vamos lá. Quantos nêutrons tem o neônio para ser estável? Vamos ver, né? Ainda é estável, beleza? Número atômico 10, beleza? Agora ficou estável. Número de massa 20, tá? Pode ver que é um íon mais. O neônio vai ter 10 elétrons para igualar a quantidade de prótons, beleza? Então, olha lá, está igualando a quantidade de prótons. Mais um elétron, pronto. Tá aí o meu neônio estável. Esse aqui seria o átomo de neônio, com 10 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons. Tranquilo? Beleza. Tá? Bora ver aqui o símbolo, né? Bora ver aqui símbolo, tá? Identificar o símbolo. Então, olha lá, quando eu coloco o próton, já sei ali que é o H, que é o hidrogênio. Beleza? Vou colocar um neutro aqui e vou colocar um elétron. Esse aqui é o deutério, beleza? Deutério. Vou adicionar aqui a, a neutro, né? E elétrons. Olha só. Obtive o hélio, que é o segundo. Ó. Número atômico 2, número de massa 4. Esse aqui é o hélio, beleza? É o hélio. Vou querer o nitrogênio agora. Se eu quero o nitrogênio, eu adiciono próton para ir aumentando o número atômico. Pode ver, cada próton que eu adiciono aumenta em uma unidade o número atômico. Ó. 6, agora 7. Pronto, ó, o número atômico do nitrogênio é 7, beleza? A massa do nitrogênio é 14. Então, eu vou adicionando neutro aí até chegar em 14. Pronto, cheguei em 14, beleza? O átomo neutro de nitrogênio vai ter a mesma quantidade de prótons, que serão 7 elétrons, beleza? Eu tenho 7 prótons, vou ter que ter 7 elétrons, mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, esse aqui seria a configuração do átomo
de nitrogênio. Número atômico 7, número de massa 14, carga 0. Beleza? E agora um joguinho aqui. Um joguinho. Bora lá, vou escolher aqui esse último. Eu vou colocar até um tempo para mim. Beleza? Vou escolher esse último. E vamos lá. Vou jogar aqui para interagir, né? Interagir com o conceito, com o conteúdo. Então, esse átomo vai ter 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons. Prótons é o número atômico, vai definir o número atômico. Se é 8, eu vou ter um número atômico 8, é o oxigênio. Tranquilo. Aqui em cima vai ser o número de massa. Ó. No canto superior esquerdo do oxigênio é o número de massa. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Eu tenho 8 prótons, 8 nêutrons, 16. Então o número de massa do oxigênio é 16. Eu vou ter 10 elétrons, ou seja, 10 elétrons a mais que prótons. 10 elétrons a mais que prótons. 2 elétrons a mais que prótons. Então a valência é 2. Se a valência é 2, tá? E eu ganhei elétron, estou com mais elétron, a carga é negativa. Então fica menos 2. Conferir? Olha aí, acertei. Vamos para o próximo agora. Um próton, beleza? E um elétron. Conferir. Tranquilo. Né? Próximo. Opa, 6. Número atômico 6, eu vou ter 6 prótons. Carga é 0, significa que eu vou ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. 6 também. Para poder ficar 0 a carga, eu tenho que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. A massa é 13, significa que eu vou ter 7 nêutrons, porque quando você soma 7 mais 6, 7 nêutrons com mais 6 prótons, você vai obter aí 13 como número de massa. Beleza? Vamos lá, ó. Tenho um próton, tá? Mais um nêutron, 2, tá? E nenhum elétron. Nenhum elétron significa que eu tenho uma carga positiva a mais, beleza? Tá aí. E o último desafio, vamos lá. Número de prótons, 2. Beleza? 2. Número de massa é 4, então vou ter mais 2 nêutrons para poder somar, ó. 1, 2, 3, 4 partículas é a quantidade do número de massa, ó. Beleza? E a carga é 0, tá? Se a carga é 0, significa que eu tenho a mesma quantidade de elétrons e prótons. Eu tenho 2 prótons, que são as bolinhas vermelhas, então vou ter que ter 2 elétrons para igualar a carga e dessa forma aí formar um átomo neutro, beleza? Então, aí, ó, sua melhor marca foi 2,37, continue assim, ponto, 10 pontos, parabéns para mim, parabéns pro professor. Então, esse aí é o joguinho, o link vou mandar para vocês, vou mandar esse material para vocês, vocês vão poder jogar aí o joguinho e, e tentar relacionar os conceitos aí de maneira mais lúdica. Beleza, galera? Então, essa vai ser a nossa aula. Um abração e bons estudos para todos vocês. Valeu!